Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Com alegria, satisfação, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Já que estamos de pé, abramos as nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1 e o versículo de número 4. Neemias, capítulo de número 1 e o versículo de número 4. Enquanto você encontra o texto, eu quero por mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio de poder participar deste trabalho tão maravilhoso, que é o Congresso dos Jovens, aqui a União de Jovens, a UMADI. Eu quero parabenizar a liderança e louvar a Deus por esta grande e rica oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Raul Cavalcante, que é uma referência e é uma alegria sempre revê-lo. E quando eu encontro algumas pessoas que dizem assim: o que será da Assembleia de Deus daqui a uns anos? Eu digo: o Deus que levantou a geração passada está levantando uma nova geração para dar continuidade à história. Eu fico ofendido quando alguém despreza a geração que está chegando. E algumas pessoas dizem assim: essa é uma geração perdida. Não, perdido teve em todas as gerações. Mas existe dentro de uma geração corrompida, uma geração com a mente transformada e cheia do Espírito Santo. Quantos fazem parte desta geração que vai está fazendo a diferença? E eu fico muito feliz quando eu vejo uma quantidade de jovens apaixonados pela palavra e pelo Senhor. Parabéns ao amigo pastor Luaran pelo trabalho bonito. Eu fiquei ouvindo aqui a palestra hoje e vendo o quanto é necessário a gente parar para ouvir essas verdades. Quanto é necessário? O pentecostal gosta de fogo, né? A gente gosta de fogo. E se não tiver cuidado, a gente fica só no fogo. Não, a gente tem que ter os momentos para refletir sobre assuntos tão sérios como esse. O inimigo está utilizando de estratégia, com mensagem subliminar, para chegar na mente, formatar a mente. E muita gente dentro da igreja já está com a mente formatada, né? Já está achando, pensando e vivendo com o mundo. Mas Deus nos alertou aqui esta manhã. Parabéns ao pastor Luaran pelo trabalho que é feito e pela linda festa do Congresso. Aqueles que acharam o texto, dê um sinal pentecostal. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1:4. Antes de tomar o seu assento, compartilhe para no mínimo 5 irmãos. Pastor, é para animar você. Diga: aceite o seu chamado. Podeis tomar o vosso assento. Gostaria que você estivesse totalmente atento para aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com o coração de vocês. Antes, eu gostaria de avisá-los que eu tenho alguns exemplares de 2 livros. Deus me deu o privilégio de escrever 3 livros. E eu trouxe alguns poucos exemplares de 2 desses livros. O segredo da obra missionária. Eu trato nesse livro que tem muita gente machucada, pastor Ramos, por fazer a obra para Deus. E é um perigo você fazer a obra para Deus, porque à luz da Bíblia você tem que fazer a obra com Deus. Você não pode
fazer nada no reino sem ter uma profunda experiência com Deus. Por quê? Porque você pode achar que está fazendo uma grande obra e Deus não está aceitando o que você está fazendo. Por isso que naquele grande dia alguém vai chegar e dizer: eu preguei, e o Senhor vai dizer: mas eu não sei quem é você. Não, mas eu expulsei demônio, mas eu não sei quem é você. Sim, Senhor, mas eu fui tremendo na terra, eu estava nos holofotes, mas eu não sei quem é você. Porque preste atenção, Deus não se empolga com o que a gente faz aqui em público, porque Deus sabe quem somos no particular. Então tem gente que em público dá show, mas no particular ele não é crente. E a gente está vivendo uma geração que aprendeu pregar, aprendeu cantar, aprendeu reger. E tem uns que aprendeu até falar línguas estranhas. Tem uns que aprendeu da terra, mas você chega perto dele e você diz: valei-me Jesus. É obra de engano. Porque o propósito de Deus, antes de me usar para os outros, é trabalhar em mim. E eu trabalho também nesse livro que Deus não fica refém de ninguém. Deus lhe chamou e me chamou. Você não quer fazer não? Deus levanta alguém. E Deus é especialista em pegar alguém que tem habilidades inferior à sua e vai fazer uma obra melhor do que você, porque o dono da obra é Ele. E aí você vê um bocado de gente que às vezes fica até doente, emocional, porque ele olha e diz: mas que voz essa menina tem? É que aqui não precisa ter voz, aqui tem que ter graça. A voz é bom, mas não é tudo. Tudo é a graça, porque a graça é favor não merecido. Eu trabalho nesse outro livro, O Segredo da Esposa do Pastor. Esse livro serve para a esposa de obreiro, inclusive para as meninas que vai casar com o obreiro, né? Inclusive quero dar um conselho aqui para quem tem chamada: cuidado na hora de casar. Cuidado. Tem umas meninas que tem uma chamada de Deus, namorando com uns rapazes que só Jesus na causa. Não sabe nem que dia é hoje, nem quem é Jesus. E depois que fica apaixonada, você diz: cuidado com ele. Não, ele é uma bênção, né? É igual a menina que foi casar, o pastor disse: não case que ele é preguiçoso. Não, pastor, só em olhar para ele eu perco a fome. Aí depois que casou, o bichinho era preguiçoso. Já viu esses meninos? Tem uns meninos hoje com preguicite aguda nos ossos. Ele só em falar de trabalhar ele já fica doente. Aí ela casou e o abençoado era preguiçoso, não providenciava o alimento. Aí com 3 meses ela foi até o pastor: pastor, biblicamente tem alguma forma de eu me separar? O pastor disse: mas você não disse que só em olhar para ele perdia a fome? Ele disse: pastor, é que de tanta fome eu não vejo mais o miserável, eu estou vendo só um vulto. Você tem chamada, minha filha? Casa com alguém que se encaixa com o projeto de Deus na tua vida. Irmão, tem gente que você olha para ele, é uma benção. Você olha para a companheira, você diz: meu Deus, esse camarada está frito, está acabado. Tem menina que você olha para ela, tem irmã, e olha para o namorado, para o noivo: meu Deus, tenha misericórdia. Então você tem que ter cuidado. E não é fácil ser esposa de pastor. Ser esposa de pastor não é fácil. Há uma cobrança muito grande. As pessoas querem que a esposa do obreiro pregue, cante, reja, zele a igreja e ainda seja magra. É uma perturbação. E muitas irmãs estão com problemas sérios, emocionais, porque as pessoas cobram muito. Muitas esposas perdem logo o nome. É a esposa do pastor. Como é o nome? Esposa do pastor. Como é o nome? Esposa do pastor. Perde o nome. E tem também as perturbadoras de Israel, aquelas que não acompanham o marido em nada. Tem obreiro que você não sabe nem quem é a mulher dele. Ele parece um padre, só anda só, né? Porque a mulher dele é Mical. Davi teve um homem de coração de Deus que casou com uma mulher assim. Ela não ia para o culto, ela ficava em casa, Deus operando e ela em casa. Aí quando Davi chegou, ela ainda estava falando mal do culto. Porque quem não se envolve não sabe quanto custa, julga de forma errada e comete equívocos. Mas quem está envolvido sabe quanto custou e sabe como foi. Então esse livro aqui serve para a esposa de obreiro. Temor do culto vai estar ali naquela mesa ali. Tem poucos exemplares. Meus amados, eu gostaria de trazer-lhes esta manhã uma palavra
sobre chamado. Talvez você leu esse texto e você diga: pastor, mas aonde está o chamado nesse texto? Eu amo a Bíblia, eu amo as Escrituras, porque a Bíblia não se contradiz, a Bíblia se completa. Dos 31.173 versículos que contém a Bíblia, e dos 40 autores da Bíblia, que foi escrita num período de 1.600 anos, a Bíblia, ela é um livro harmônico. A Bíblia é um livro perfeito. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. A Bíblia é tão fantástica que, se você adquirir hoje o meu livro e você ler e gostar dele, você lê umas 2, 3, 4 vezes. Mas é muito difícil você ler um livro, por melhor que ele seja, 10, 20, 30 vezes. Mas tem gente na igreja que já leu a Bíblia 100 vezes. E é fantástico. Eu já li a Bíblia mais de 20 vezes. É pouco, porque todo crente deveria ler a Bíblia no mínimo uma vez por ano. Porque o muçulmano decora o Alcorão antes de chegar aos 10, 12 anos de idade. Mas a Bíblia, diferente de todos os livros, ela é viva. Eu ministrei na igreja que eu sou pastor o livro do Salmo durante 5 anos. E agora, ministrando no Liderar Nordeste, em Salvador, sobre um dos salmos, eu fiquei boquiaberto em descobrir coisas em um salmo que eu já tinha pregado sobre ele, estudado sobre ele, eu já tinha pesquisado sobre ele, porque a Bíblia não é um livro humano, a Bíblia não é um livro histórico, apesar de ter história. A Bíblia não é um livro romântico, apesar de ter romance. A Bíblia é a palavra de Deus aos homens, a revelação de Deus aos homens. Mas, como eu estava dizendo, você pode ler o livro, mas nenhum livro você consegue ler ele com o autor presente, porque a Bíblia teve 40 escritores, mas a Bíblia só tem um autor. E quando você abre a Bíblia, o autor está presente enquanto você lê. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Mas tem algo tremendo na Bíblia. Ela é tão viva e ela é tão eficaz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e ela consegue fazer uma divisão que às vezes até a teologia tem dificuldade. Existe ramos teológicos que diz que não consegue dividir alma de espírito. É tanto que alguns são dicotômicos, porque eles têm a dificuldade, a própria psicologia. Mas a palavra de Deus ministrada, ela penetra e vai até a divisão da alma e do espírito. Ela consegue discernir: isso aqui é espiritual e isso aqui é emocional. E ela tem remédio tanto para o espiritual como para o emocional. Quem pode glorificar o santo e bendito nome de Jesus? Eu costumo dizer que a palavra de Deus é tão poderosa que até quem não tem ouvido, ele consegue. A palavra tem o poder de penetrar. Quando o profeta Ezequiel chega no vale de ossos secos, a ordem foi essa: profetiza. E ele diz: vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E houve um ribuliço no meio do vale. Quem pode adorar o nome do Senhor esta manhã? Então esse texto, ele traz para nós algumas revelações sobre o chamado, sobre um chamado de Deus para a vida de uma pessoa. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que este texto, ele fala de um homem que ele estava em uma posição estratégica. Neemias era um copeiro, e naquela época um copeiro era alguém de extrema confiança do monarca. Ele era mais próximo do rei do que
muitos dos seus ministros, porque ele era alguém que estava diante do rei, que servia o rei, e que ele tinha que provar do vinho, até para não correr o risco do monarca ser envenenado. Deus pega um judeu, Deus pega um exilado, Deus pega um estrangeiro e coloca ele em posição estratégica. Olha como é que Deus trabalha de forma extraordinária. Mas quando Deus coloca este rapaz naquela posição, ele não perde a sua essência, ele não é corrompido pela posição, ele não é corrompido pelo prestígio. E isso é provado no texto, porque o texto diz que quando ele recebe alguém de Jerusalém, a informação é ele que pergunta, é ele que fala: como é que está a minha terra? Como é que está o meu povo? Presta bem atenção. O diabo conseguiu trabalhar na mente de muitos crentes com a ideia de vida secular, essa ideia de que crente tem sua vida secular e ele tem a sua vida cristã. Quando ele está no culto, é uma ideia maligna, porque muita gente na sua vida secular, ele não reflete o brilho de Deus e não cumpre o propósito pelo qual o Senhor lhe colocou naquela posição. Presta bem atenção. Você pode ser médico, mas vai ser um médico crente, cheio do Espírito Santo, que vai fazer a diferença no consultório. Você pode ser advogado, mas vai ser um advogado crente, que vai fazer a diferença lá no seu escritório. Porque tem gente que ele só é crente aqui. Quando ele entra na igreja, parece que um espírito possui ele, e aqui ele é crente, aqui ele tem o brilho, mas esse espírito, ele não quer te possuir e andar com você só aqui. Ele quer estar com você aonde você estiver, na faculdade, na escola, no trabalho e aonde você estiver. Pegue na mão do seu irmão e diga: vida secular para crente não existe não, meu filho. Você é crente em qualquer lugar. A unção de Deus está com você em qualquer lugar. Se Satanás achou que ia te perder porque você fez uma formação, ele está enganado. É agora que você vai fazer a diferença, porque vai estar cheio e preparado e qualificado. Então levanta a mãozinha direita para o céu assim, e não pirraça, pastor. Levanta assim a mãozinha do céu e diga: eu tenho um chamado. Não, tá fraco. Eu sou exigente. Essa manhã é uma manhã que Deus vai fazer uma coisa grande aqui neste lugar. Diga: eu tenho um chamado. Independente do lugar, essa chama está agindo em mim. Então olha para alguém e diga: se prepara para começar a incomodar. Você não é mais um, você é alguém que tem o brilho do Espírito Santo dentro de você. Você pode reagir, você pode reagir. Inclusive tem um pessoal, um dia eu fui pregar em uma faculdade, me chamaram para ministrar na formatura de um curso de pedagogia, e eu encontrei uma jovem da igreja indo para o auditório, e eu fui cumprimentar ela com a paz do Senhor, e ela só faltou procurar um buraco para se esconder. Ela estava com as amigas. Boa tarde. Eu digo: quem és tu? Quem és tu? Eu fico incomodado com esse tipo de gente que na igreja é um espetáculo, mas na escola é um agente 007. Ele é um agente secreto. As pessoas atacam a fé, ele está escondido. As pessoas falam da igreja, ele está escondido. As pessoas atacam tudo que ele crê, e ele não fala nada. E aqui na igreja, e Deus olhando, dizendo: vai se converter. Tem uns que na igreja passam abrindo, e Deus está dizendo: vai fazer barulho lá fora, pregando a minha palavra, mostrando quem eu sou através da sua vida. Interessante. Eu nunca admiti que alguém atacou
atacasse o meu Deus, a minha fé, em uma sala de aula. Nunca. Desde pequeno. Primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu tinha 13 anos de idade. Quando a professora atacava, porque você sabe que essa visão esquerdista, eles querem falar da igreja, eles querem falar de Deus, e não quer que você fale nada, porque quando você levanta a mão, ele diz, é religião? Aí quando eu levantava a mão, ele dizia assim, é religião? Eu dizia, não, é sobre o assunto que a senhora estava falando. Aí teve um dia que uma professora foi falar que Noé abriu o mar vermelho. Eu digo, meu Deus do céu, Noé? Aí quando ela terminou, eu levantei a mão. Aí quando eu levantei a mão, ela disse, é sobre religião? Eu digo, não, professora, é sobre o assunto que a senhora estava discutindo. Ela disse, pois não. Eu digo, eu posso ir para frente? Um crente pentecostal que conhece Bíblia, botou na frente, vai pregar. Aí eu cheguei, e você sabe o seguinte, John Maxwell, o maior treinador de líder, ele diz o seguinte, quando você for criticar alguém, nunca comece com crítica, comece com elogio. Então se você precisar chamar a atenção de alguém, não comece brigando. Porque você está errado. Não, comece elogiando. Busque alguma coisa boa que a pessoa tem e elogie. Também não minta, não. Aí eu disse, professora, a senhora como professora de filosofia é nota 10. A senhora arrasou. A senhora é a melhor que já teve aqui. Quando ela achou que eu tinha botado ela num pedestal, eu digo, mas de Bíblia, a senhora é analfabeta. Claro que hoje eu não faria dessa forma, eu não usaria, né? Mas menino, eu já fui. E o menino fez exatamente isso aí. A galera, E aí eu cheguei e disse, professora, primeiro, não foi Noé que abriu o mar vermelho. Quem abriu o mar vermelho foi Deus, através de um homem chamado Moisés. Aí a galera, E aí eu desmanchei o argumento dela todo. Quando eu terminei, ela disse, pessoal, a partir de hoje eu não toco em religião nessa sala de aula. Eu não vou falar mais desses negócios. Eu não toco no assunto. Eu digo, muito bem. E toda vez que a senhora tocar, eu vou estar aqui. Olha para o seu irmão e diga, está na hora de reagir a esse chamado, né, meu filho? Está na hora, está na hora. Está na hora de mostrar que Deus não errou para te colocar onde te colocou. Eu vou falar uma coisa aqui, só reage quem é crente, está ligado. Olhe para mim, Deus não dá nada a ninguém para a sua própria glória. Deus não exalta ninguém para se achar melhor do que outro. Se Deus te colocou em uma posição, Ele quer ser glorificado através de você. Tudo é para Deus. Um dia desse eu fui pregar na Espanha, e eu terminei de pregar uma mensagem, e aí eu saio cumprimentando as pessoas. Aí uma velhinha disse para mim assim, ô pastor, o senhor é tão humilde, o senhor fala com todo mundo. Eu digo, é porque eu sou crente, minha senhora. Eu sou crente. Não tem como ser crente e ser exibido. Não tem como ser crente e ser exaltado. Não sei como ser crente e ser prepotente. Quando você encontrar um cantor, um pregador que se acha celebridade melhor do que todo mundo, pode sair, deixe de seguir ele, porque ele já perdeu a essência. A essência é o seguinte, eu posso pregar a melhor mensagem, eu continuo nada, porque grande é Ele, Senhor é Ele. Neemias era copeiro, mas não perdeu a sua essência. Mas tem um negócio interessante nesse texto. A Bíblia Sagrada nos mostra que ele fica impactado com o que ele ouve. Ele fica perturbado. Ele fica entristecido. E aqui vem o primeiro sinal. Olhe para mim. Talvez você diga assim, pastor, eu não sei qual é a minha chamada. Pois eu vou lhe dizer hoje. Aquilo que te incomoda é o sinal da estratégia que Deus vai fazer através de você e da área que Ele vai te usar. Vou dizer de novo. Aquilo que te incomoda é o sinal de Deus que tem algo dentro de você para agir naquela área. Cutuque seu irmão e diga assim, ó, vai ficando ligado que Deus vai te revelar umas coisas aqui esta manhã. Aquilo que te incomoda é o sinal da chamada. Presta atenção nisso aqui.
Qual é o problema da igreja? É que botaram na cabeça dos meninos que ter chamada é pregar, cantar e ser pastor. E aí você está vendo uma geração que quer ser o que Deus não chamou ele para ser. A pior coisa do mundo é alguém que quer ser pregador, mas não foi chamado para pregar. É uma tragédia. Ainda desse eu vi um menino dizendo: eu tenho uma chamada. Aí deram ele para dar uma oportunidade. Ele foi pregar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque que se não falta, o Senhor tem pastor. E quem tem pastor não falta nada. Porque se não está faltando, o Senhor é pastor. Eu digo: meu filho, é uma tragédia você ver gente que quer ser cantor, mas não canta. E o pior, esse pessoal cria um problema na igreja. Porque se não der oportunidade, quer desviar da igreja. Ninguém me dá oportunidade para cantar. É que tua chamada não é para cantar. Um dia eu cheguei num culto, o irmão disse: ô pastor, eu sou cantor, me dá uma oportunidade. Eu dei uma oportunidade a ele, ele matou o culto. Eu vi, ele esquartejou o hino, matou o hino, fez o culto fúnebre do hino. Ele foi cantar aquele hino de J Neto. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Eu vim saber que hino era no final. Senhor, meu irmão. E todo mundo que não é, pensa que é, fica se exibindo, dizendo que é. Meus irmãos, que Deus me deu muitos hinos, mas eu vou cantar um hino aqui que Deus deu a outro. Mas os irmãos se preparem que é profundo. E quando eu cheguei, alguém tem que dizer: você não canta, sua chamada não é essa. Pegue na mãozinha desse irmão e diga: Deus vai mostrar para você esta manhã que você não precisa ser pregador nem cantor. E talvez a tua chamada não seja de pastor, mas eu quero te dizer: Deus vai te usar em área específica. Tem um negócio queimando no meu coração aqui, posso falar? Ninguém vai ficar zangado? Você sabe qual é o problema dessa geração? É cargo, é título. As pessoas estão brigando por cargo, brigando por título. A coisa está tão séria, mas está tão séria, pastor Luaran, que hoje tem gente que não adora a Deus se ele não estiver fazendo alguma coisa que ele faz na igreja. É como se ele estivesse dizendo: eu vou para a igreja porque eu tenho que tocar, eu vou para a igreja porque eu tenho que pregar, eu vou para a igreja porque eu tenho que cantar, eu vou para a igreja porque eu sou isso. Não, você tem que vir aqui para adorar. Você tem uma função. E tem gente que pelo cargo mata, inventa. Se a gente brigasse pelas almas, como a gente briga pelas funções, o Brasil já estava salvo. Mas a coisa está tão séria que tem gente que só adora e só sente a presença de Deus com o microfone. O microfone tem um poder muito grande. O camarada está lá todo desanimado: vamos ouvir o irmão. Ele sente na hora. É tanto que agora, a próxima igreja que eu vou construir, eu vou comprar uma caixa de microfone. Descobrir os irmãos que só pega fogo com o microfone e chegar para eles no culto e diga: tome o seu, tome o seu, tome o seu e dê glória a seu atribulado, adore. Pega na mãozinha desse irmão e diga: Deus tem uma chamada para você. E ele vai começar a incomodar você. Sacode ele e diga: Deus vai começar a tirar teu sono. Deus vai começar a impactar você. E você vai querer parar, você vai querer calar. Mas assim diz o Senhor: ninguém mata a chamada que eu dei. Não cala. Não tem como. Como é que começa a chamada? Com uma indignação. Você ouviu aqui o Luaran? Chega aqui, pastor Luaran.
Como foi que você descobriu que você queria e Deus te usaria como cineasta? Nenhuma igreja que até uns anos atrás era proibida assistir televisão. Não parece loucura? É porque todo chamado não é normal. Olha para a cara dele, vê se ele é normal. Não é normal. Olha para a minha cara, vê se eu sou normal. Não sou normal. Olha para o seu irmão e diga: todo chamado tem um parafuso a mais ou a menos. E o seu tem vários? Agora escuta isso aqui. Deus começa a indignar ele. Ele começa a olhar e dizer: mas ninguém faz isso aqui. Mas ninguém está vendo isso aqui. E aí ele faz o quê? Está repreendido. O Santo Jesus tem poder. Esse negócio não tem nada a ver. Pai, tem uns pensamentos doidos na minha cabeça. Eu quero pregar igual aos outros. Aí quando ele vai dormir, Deus manda um filme passando na cabeça dele. Rapaz, tem isso aqui, tem isso aqui. Aí começa a dar umas ideias, começa a dar umas coisas assim na cabeça. Olha perto de você, vê se tem um vocacionado. Diga: seja bem-vindo ao time. É assim, Deus começa a mexer. Aí Deus foi mexendo. Olha para mim, quando ele começa, alguém diz o quê? Louco. Tá vendo, rapaz? Rapaz, louco. Rapaz, tem um luarã aí com esse negócio de filme. Não vai dar certo. Agora prepara o glória. E quando encontra ele? Cineasta, hoje cineasta. Vão te chamar de louco por causa do chamado. Até você vai pensar que está enlouquecendo. Mas assim diz o Senhor: foi eu que coloquei isso dentro de você. E ninguém segura isso, e ninguém cala isso, e ninguém para isso. E eu quero saber quantos chamados tem aqui esta manhã. Interessante. Obrigado, pastor. A primeira coisa, levanta a mão lá em cima. Eu vou falar uma coisa aqui meia louca, mas eu vou falar. Olha, levanta a mão. Diga assim: a primeira coisa. Não, é forte, mas a primeira coisa que Deus faz com quem Ele chama é tirar a paz. Tirar a paz. Agora olha para mim. Como é que o príncipe da paz tira a paz? É porque o que Ele coloca dentro de nós é tão extraordinário que aquilo vai. E você vai ficando atribulado. E vai tentando calar aquilo ali. E tenta calar, e tenta calar. E olha para mim, quanto mais você tenta, parece que você está abanando um fogo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E chega um ponto que ninguém segura. E chega um ponto que Deus começa a fazer as fagulhas serem vistas. Toda pessoa que Deus tem uma chamada na vida dela, Deus incomoda ele no profundo. 4 meses Neemias incomodado, tentando calar aquilo, mas não conseguiu. Aí um dia ele foi servir o vinho ao rei. E o rei olhou e disse: que cara é essa? Eu acho que dentro dele ele estava dizendo: eu estou tentando calar esse negócio há um bocado de tempo, mas não consegui. É que eu estou angustiado porque eu tive uma notícia que mexeu comigo. A minha terra está desolada, os muros estão queimados. E eu quero pedir ao Senhor que, se o Senhor tiver graça, e que se eu tiver graça aos teus olhos, me deixa voltar lá para fazer alguma coisa. Pega na mão de alguém com toda a autoridade e diga: você não vai ter sossego enquanto você não se render ao chamado. Bora, fala com autoridade. Você não terá sossego. Não tem. Mas tem uma coisa: você precisa entender o chamado. Pastores, irmãs, irmãos, onde é que está escrito na Bíblia que Deus chamou Neemias para levantar os muros? Você sabe por quê, pastor Ramos? Tem gente que tem uma chamada e não se entrega. É que ele acha que Deus chama todo mundo igual.
Ele acha que Deus vai levantar um vaso e dizer: eis que eu te digo, homem, vou te levantar. Não. Você tem que entender esses estímulos que Deus coloca dentro de você. Aqui vem uma revelação. Por isso que você vai ver coisas que pessoas no mesmo ambiente que você não enxerga. Vou dizer de novo: você vai ver o que ninguém está vendo. E você vai dizer: mas será que as pessoas vão ver isso aqui? Não, é porque a chamada é sua. Deus quer usar você para agir naquela área. Deus quer usar você para mexer naquela área. Onde é que está escrito que Deus disse para Davi: eu vou te usar para derrubar Golias? Não. Ele chegou lá com uma mochilinha nas costas para levar comida. E de repente uma coisa começou a mexer dentro dele. Rapaz, ninguém faz nada, ninguém se mexe, ninguém faz. Esse detalhe é que faz toda a diferença. E olhe para mim, irmãos, isso é tão impactante que você vai querer calar aquilo, mas é mais forte do que você. Eu me lembro que quando Deus disse que eu seria pastor, eu tinha 7 anos de idade. E Deus falou comigo. Minha mãe mandou eu comprar pão para dar o café da família. Meu pai era motorista de ônibus. E eu fui comprar pão. Chegou no caminho, eu ouvi umas irmãs orando. Eu entrei para ver o que era. Quando eu cheguei lá, Deus usou uma irmã e disse: eis que eu te digo, vou te usar nos 4 cantos da terra. Eu já fiquei no manto. Esqueci de comprar o pão. Olha que situação terrível. E minha mãe achando que tinham me roubado, tinham me raptado, tinham me sequestrado. Meu pai foi trabalhar sem saber onde eu estava, e eu lá ouvindo a palavra. Eu fiquei tão impactado com aquilo que eu fui para a Santa Ceia. E aí eu queria comer o pão da ceia. E eu dizia: não, eu vou ser pastor. Minha mãe dizia: mas não é agora. Eu digo: não, mas Deus falou. Ela disse: você não é nem batizado ainda. E eu disse: o que é ser batizado? Ela disse: tem que mergulhar nas águas. Eu pensei: se eu for ser pastor, tem que mergulhar nas águas para dar ceia, eu vou batizar meus irmãos tudo. Eu batizei meus irmãos tudo num túnel no fundo de um quintal. Quase matei minha irmã caçula, porque eu joguei dentro do túnel e não acertei pegar. E eu era pequeno, ela também, e foi uma luta, quase a menina morreu. E eu tinha uma coisa comigo, que eu achava que o pastor era muito mesquinho. Como é, rapaz, que dá um pedacinho de pão daquele tamanho? No dia que eu for pastor, eu vou dar um pão todo. E tinha outra coisa: eu não sabia que aquilo era suco de uva. Para mim era café. E fica dando um pedacinho daquele café, rapaz, eu vou dar uma xícara toda. Como a nossa casa era muito pobre, eu não consegui guardar um pão para cada um. Eu guardei uma banda. Só que aqueles pão dormido, guardado, escondido para minha mãe não descobrir. Mas na minha cabeça, os meninos tinham que comer de vez. Porque se não comesse de vez, estava em pecado. E se tivesse em pecado, tinha que confessar. E quem era o pastor? Joe. Aí eu sentava, e meus irmãos me chamam de Valdinho. Aí chegava a dizer: Valdinho. Eu digo: Valdinho não, pastor Valdinho. E meu culto tinha reverência total. Meus irmãos nenhum andava no culto que eu fazia. Eu botava tudo sentado num sofá e eu pregava. E ninguém andava. Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque eu tinha uma disciplina. Eu pegava o cinto e pregava com ele aqui, ó. E o pior, eu chegava na igreja e o pregador dizia assim: irmãos, eu estou afônico. Aí eu dizia: rapaz, para ser pregador tem que ficar rouco. Aí eu botava ele sentado no sofá e gritava a tarde toda. Eu não sabia ler, eu não conhecia a Bíblia, eu só sabia a história do cego de Jericó e do filho da viúva de Naim. Um dia uma vizinha viu os gritos, chegou, ficou assim olhando na janela, e eu de um lado para o outro, receba! E os meninos tudo olhando assim, ninguém podia se mover. O nome da minha mãe é Dete. Aí quando minha mãe chegou, ela chamou e disse: Dete, não deixe seus filhos com esse rapaz. Ele é doido, minha filha, ele é perturbado, ele grita a tarde toda. Era uma coisa que mexia comigo.
Mas o pior não foi isso. Disseram para mim que o pregador tinha que pregar na frente do espelho para ver como era a expressão facial dele, e se está cuspindo muito, porque tem gente que prega cuspindo, você não pode nem ficar perto dele. Eu gostei de um irmão um dia desse na sala da escola dominical, o professor dando uma aula cuspindo todo mundo. Ela pegou um guarda-chuvinha daquele de frevo. Quando ele começou a dar aula, ela pá! Aí me disseram assim: tem que pregar na frente do espelho. Aí eu estava morando com minha avó. Minha avó saiu, eu digo: é agora. Ela tinha um espelho grande. E eu comecei na frente do espelho. Pá! Só que eu não conferi se o portão estava fechado. Minha avó chegou. E tá eu na frente do espelho. Receba! É hoje! Quando eu olhei no espelho, tá minha avó chorando atrás. Eu digo: que mensagem poderosa! Você sabe, meu irmão, que familiar, sentir a presença de Deus, você pregando, você tem que estar muito cheio. É difícil. É difícil. Você pregar e seu pai chorar, é difícil. Você pregar e sua mulher chorar, é muito difícil. Eu vi minha avó chorando. Aí eu virei e disse: vó, a senhora está aí? Ela disse: tô, meu filho, você é doido? Eu digo: não. A senhora está sentindo a presença? A mensagem foi forte. Assim, ela disse: não, você é doido, eu vou devolver você para os seus pais. Você é perigoso, você fala só. Pega na mão do seu irmão e diga: se prepare, você vai ficar meio esquisito por uns dias. Você vai começar a sentir umas coisas que você não sentia. Você vai começar a ver o que ninguém viu. Mas assim diz o Senhor: é a chamada que está aí. Está queimando. Levanta as duas mãos assim e diga: nem sempre. Diga: nem sempre. A chamada, ela vem de forma convencional. Às vezes é um desejo, é uma chama. É por isso que você, quando vê falar na África, você se derrete. Tem gente do seu lado dizendo: eu não sei o que ela está sentindo. É que Deus já está dizendo: está aí, está aí, está aí. Eu quero ver quem segura. É por isso que quando você passa na praça e vê umas crianças abandonadas, alguém olha e diz: o que é que esses meninos estão aqui? Você fica: meu Deus, meu Deus, meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Olha para o teu irmão e diga: está aí, está aí. A chamada está aí. Às vezes dentro da própria igreja. E esta manhã é a manhã de se render ao chamado. Aquilo que te incomoda é o sinal da chamada de Deus na sua vida. Por isso que você enxerga o que os outros não veem e sente o que os outros, vendo o que você vê, não sente. Está lá queimando dentro de você. Em segundo lugar, diga comigo: não tem desculpa para o chamada. Está fraco, mais forte. Não tem desculpa para a chamada. Escuta isso aqui grave. Deus sempre vai te chamar para algo além da sua capacidade. Vou repetir. Deus sempre vai te chamar para coisas além da sua capacidade. Quem era Neemias? Mestre de obra? Não. Engenheiro? Não. Arquiteto? Não. Ele era o quê? Copeiro. Mas ele não diz: eu sou um simples copeiro. Não, eu sou um simples chamado. Presta atenção e prepare a maior glória que você já deu aqui hoje. Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer através de você.
Vou dizer de novo para as galerias também reagir. Não é você que vai fazer, mas Senhor, é grande demais, é complicado. O Senhor está dizendo: eu vou fazer, você só é o instrumento. Eu vou fazer, você só é o instrumento. Eu vou fazer, você só é o instrumento. Pensa comigo, Neemias comandando reconstrução de muro. Sabe o que Neemias sabia? Servir vinho. Sabe o que Neemias sabia? Ser um copeiro. Mas Deus estava dizendo: reconstrução, reconstrução, reconstrução. Olhe para mim. Noé era engenheiro? Não. Moisés era um líder preparado? Não. Tem aquela suposição que Moisés era gago ou não. Eu defendo a ideia de que Moisés tinha um problema na fala, era gago. Imagina um gago nervoso. Irmão, o gago tranquilo, cantando, ninguém sabe que ele é gago. Agora, nervoso, imagina a cena. Moisés diante de Faraó. É fafafá, fafafá, fafafá. Irmão, não tem como. Agora pega na mão do teu irmão e diga: fica tranquilo, Deus vai liberar uma graça que ninguém vai lembrar do teu defeito. Deus vai liberar uma unção sobre você, que alguém nem vai lembrar da sua deficiência. Isso aqui é uma profecia da parte de Deus, que eu entrego esta manhã para o Madi. A unção vai ser tão extraordinária, que as pessoas nem vão lembrar. E quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Se coloque de pé, por favor, todo mundo. Sem Bíblia, sem nada, com as mãos livres. Se alguém está com algum filho dormindo, bote ele debaixo do banco. Nem manda ele dormir agora. Fique em pé. Agora levanta as mãos lá no terceiro andar, as duas, e diga assim: de acordo à chamada, Deus dará a unção e as habilidades necessárias para o que Ele chamou. Olha para alguém que está do teu lado e diga: se prepare, porque esta manhã Deus vai liberar uma unção específica, de acordo à área que Ele te chamou. Ele mandou macandele baraba xandere bagai. Eu estou sentindo que ela já começou a cair aqui, ó. Já começou a ser derramada. Eu ainda vou chamar aqui na frente os vocacionados, mas o céu está me dizendo: eu já comecei a derramar, de acordo à área da chamada. Diga assim comigo: Deus vai se encarregar de todos os detalhes para a chamada se concretizar. Olha o que acontece com Neemias. Deus dá graça a ele diante do rei. Olha o que acontece com Neemias. Deus dá habilidade a ele em Jerusalém. E sabe o que é que Deus faz com Moisés? Deus libera para Moisés o que não liberou a nenhum outro antes dele. Preste atenção nisso aqui. Êxodo capítulo 3, Deus diz: eu tenho algo com você.
Mas eu não sei. Não se preocupa, eu tenho algo com você. Agora, Êxodo capítulo 6, Deus diz assim: a ninguém eu me revelei pelo meu nome, mas a você eu me revelo quem eu sou. A Abraão eu me revelei como El Shaddai, mas a você que tem uma chamada tão específica, eu revelo o meu nome. Eu sou o que sou. Ali na tradução é eu sou o que sou, mas no original é eu sou Yahvé. Eu revelo meu nome para você, porque você precisa de algo a mais para cumprir a missão. Escute, e eu convoco agora um grupo específico que nesta manhã diz: eu reconheço que eu tenho uma chamada e eu tento apagar esse fogo dentro de mim, mas eu não consigo. Mas esta manhã eu me rendo. Saia da onde você estiver e venha aqui diante do altar agora. Você que reconhece: eu tenho um chamado de Deus. Agora eu não vou demorar não, é rápido, é rápido, é rápido, é rápido, é rápido. Das galerias, desça correndo e venha. Agora venha e se prostre. Eu não sei em que área, eu não sei aonde, eu não sei como, mas o céu está chamando meninas para a Ásia. O céu está chamando rapazes para a África. O céu está chamando pessoas para trabalhar no social. O céu está chamando pessoas para trabalhar na tecnologia, na mídia. E você vai ser tão útil. Como encheu aqui, aonde você estiver chegando, dobre os seus joelhos, que não dá para vir mais aqui. Aonde você estiver vindo, nos corredores, dobre os seus joelhos. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, e o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, quantas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. O céu está tratando particularmente com vidas aqui. Eu creio em ti. Eu oro para ti. A chamada é mais forte. E assim o Senhor diz: o que eu tenho é bem maior, maior do que os teus sonhos, maior do que os teus projetos, maior do que as tuas ideias, maior do que os projetos dos teus pais. É o que Deus tem para você. Pois a tua vida, da tua vida cuido eu cuido. Você que está assistindo em casa e que também reconhece essa chamada, se prostre onde você estiver, se puder, porque o céu está agindo aqui e o céu também está agindo em casa. Aceite o chamado.
bem baixinho. Eu convido os pastores aqui à frente. E a igreja estenda as suas mãos. Porque tem algo do céu acontecendo aqui esta manhã. Na verdade, Deus está destravando a mente de algumas pessoas que estavam achando que estava ficando louca. Não, não é loucura. É a ideia de Deus, é o chamado de Deus, é o projeto de Deus. Mas Senhor, eu me incomodo com isso, ninguém consegue ver. É que Deus chamou você para isso. E hoje Ele está destravando sua mente. E você pensa, mas eu não sei pregar. E Deus diz, e quem disse que eu quero usar você na pregação? Eu vou usar você nessa área que eu estou te tocando. É nessa área que eu estou mexendo com as estruturas. E o céu está se movendo aqui à frente. E aonde tiver um vocacionado aqui prostrado, seja tocado agora, seja impactado agora, seja destravado agora. Novas áreas, Deus vai usar jovens aqui em Imperatriz. Seja destravado. Se tiver alguns líderes aí que não está aqui de joelho, vem aqui fazer imposição de mãos, enquanto os pastores estão com as suas mãos estendidas. E o céu está trabalhando, o céu está movendo, e Ele está dizendo, é chamada. Chamada é mais forte, chamada ninguém segura. Mas não é como a dos outros, é chamada específica. Eu vou te levantar em uma área específica. Eu vou te convocar para o campo missionário, para agir em áreas que outros não agiram. Tem gente aqui que vai para a missão, mas não vai pregar. Vai trabalhar como enfermeiro, vai ajudar. Tem gente que vai para a missão, mas não é para dirigir trabalho, é para fazer um trabalho médico que vai ganhar muitas almas. Não se trave, porque assim diz o Senhor, eu te destravo agora, eu te encho agora, eu te encho agora. Tem gente aqui que não vai aguentar o poder que Deus vai derramar agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Na galeria também seja cheio. E quem está aí não veio, também seja cheio. Olha Deus tirando a timidez. Olha Deus tirando a timidez. Olha Deus tirando a depressão. Olha Deus tirando o complexo de inferioridade. Olha Deus te capacitando. Olha Deus te enchendo. Olha Deus te... Do outro lado do campo. Só o teclado. Olha que coisa linda o céu está fazendo aqui. Eu tenho, diz o Senhor, te incomodado, tirado o teu sono, tirado tua paz, feito você ver coisas que ninguém vê, sentiu que tem gente que despreza. Agora é sua parte se render. Neemias se rendeu. Majestade, deixa eu ir lá. Pastor Ramos, chega aqui, pastor. Jovens vocacionados com chamada,
Cuidado para você não achar que sozinho você lida com isso. Busque alguém. Sentiu que tem uma chamada missionária? Aqui, ó. Procure o pastor Ramos e diga: pastor, eu não sei, eu não estou entendendo esse negócio, mas eu estou sentindo, pastor. Deus falou comigo, pastor. Ele vai te orientar como fazer. Mas não é inteligente resistir o chamado, porque o copeiro virou mestre de obra, líder e governador. Deus está nesta manhã, escute, mudando o destino de pessoas aqui neste congresso. Tem gente que nunca vai se esquecer desta manhã, porque aqui Deus destravou sua mente, de você achar que para ser usado por Deus tem que ser só de um jeito. E o que tem de gente, pastor Ramos, frustrada, porque não prega igual não sei quem, não canta igual não sei quem, não tem o ministério pastoral, mas tem chamada. Tem chamada. A chamada não é só nesses níveis, é além. Pode. Eu congregava já na Filadélfia e o nosso pastor trouxe uma informação da convenção. Ele tinha acabado de chegar da convenção e aquela informação me deixou inquieto. Eu cheguei na minha casa, dobrei o meu joelho e reclamei para Deus, e Ele me deu a seguinte resposta: está incomodado porque não faz alguma coisa? Eu descobri que eu podia fazer, comecei a fazer e continuo fazendo. Procure a Secretaria de Missões. Tem gente aqui que tem que procurar a Secretaria de Missões. Ó, está queimando. Eu não consigo apagar isso. Me orienta, me dirija. Agora tem outro grupo. Cadê Luaran? Ó, tem áreas específicas, em ministérios específicos. Procure seu líder e diga: olha, estou com as ideias aqui, um negócio que está me queimando, e eu queria compartilhar contigo, me orienta sobre isso. Porque tem jovens aqui que Deus vai usar para tirar jovens da prostituição. Tem jovens aqui que Deus vai usar para tirar jovens que estão presos nas drogas. E tem jovens aqui que Deus vai usar para tirar gente que está preso em pecados que ele não consegue sair, inclusive da pornografia. E Deus está começando a dar umas ideias. Por que a igreja não faz isso? Por que não age nessa área? E por que não ensina isso aqui? Pronto, não comece fazendo não. Peça orientação, faça igual a Neemias. O problema de muita gente, Luarão, não é falta da chamada, é falta de habilidade. Ele já sai fazendo. Já pensou se Neemias pegasse uma passagem, fosse embora, e quando o rei chegasse dizer: cadê Neemias? Rapaz, o homem fugiu. Quem tem chamada não precisa fugir. Quem tem chamada sai pela porta da frente. Quem tem chamada não precisa se rebelar. Quem tem chamada não precisa ser insubmisso. Está lembrado de Davi? Ele foi até a tenda de Saul. E esta noite, esta manhã, o céu está dizendo: tem uma turma aqui que está de joelho, que é para esse lado de cá, ó. E tem uma turma de joelho que é para esse lado de cá. Mas ninguém que está aqui na frente veio aqui em vão. Ninguém. Se coloque de pé, por favor.
Não saia não, fique de pé. Todos que estão aqui nas galerias e aí atrás, faça como eu vou fazer aqui com Ramos. Faça assim, ó. Vira de frente. Todo mundo já fez? Pega na mão de alguém, olha nos olhos dele e diga: essa inquietação veio do céu e ninguém apaga e ninguém destrói. É tão forte que nem você consegue apagar o que está no teu coração. Só tem um jeito: se entrega ao chamado, faz o que Deus está pedindo. A ideia já veio, os recursos estão chegando e as portas estão se abrindo. E diga: e hoje Deus te renova, Deus renova as promessas. Eu vou te dar um abraço e a glória vai descer sobre nós. Há uma nuvem de glória sobre este lugar. Há uma nuvem de glória sobre este lugar. Receba, receba. Cataia toda, candaraba yeda cala sora bagai, cantora calaba chore bagai, chanda cantará calaba, cantora calaba sai. O Espírito de Deus está se movendo aí. É chamada, minha filha, é chamada, meu filho. Agora não é como é dos outros, é algo específico, é para um lugar específico. Não é suas ideias, sou eu trabalhando na sua mente, sou eu te dando as ideias, sou eu te dando os pensamentos. Eu estou agindo na tua mente, que vai promover uma transformação. Tem gente recebendo e dando lugar. Tem gente aproveitando amanhã. Tem gente aproveitando amanhã missionária. Tem gente aproveitando o último dia do congresso. Tem gente aproveitando o último dia do congresso. Vai, abra essa boca para dar glória. Abra essa boca para dar glória. Lá nas galerias, abre também a boca para dar glória. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. Olha que coisa linda. Canta, leva, sai. Turi de calamai. Candereba, chora, bagai. Eu te incomodo. Eu abro a porta. Eu vou tocar no coração de gente para investir em você. Eu vou colocar gente no teu caminho. Chamado se